Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Malvadão. Mengão aí que tá descansando na liderança após goleada histórica. E agora foco total no brasileiro, pessoal. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 28/8, trazendo todas as informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão Malvadão, líder absoluto, melhor time da América aí. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia, bora pro Globo Esporte de hoje, como eu falei, 28/8. Ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde, no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. Subiu para a primeira divisão da Itália, vai jogar na elite italiana. Ricardo Lai, onde está a notícia? Ele vai. Um abraço, grande Ricardo Lai. Já! Do Flamengo, vamos trazer o Ricardo Lai, que está lá no Ninho do Urubu, para trazer as informações de como o time do Felipe Luiz está se preparando para enfrentar o Grêmio no Maracanã, com problemas, mas ainda no clima do 8-0 do último final de semana, amigo. Oi, Joana, um abraço para você, boa tarde a todos. Tá no clima, da histórica goleada de 8-0 na última segunda-feira no Maracanã contra o Vitória. Como você falou, tem um desfalque, né? Porque no primeiro tempo dessa partida, o Alexandro saiu, né? Sentiu dores musculares, aí fez exame ontem e foi diagnosticada uma lesão na panturrilha esquerda. Então o Alexandro é desfalque certo para o jogo de domingo contra o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Foi cortado também da seleção brasileira, né? Convocação do Ancelotti para as últimas 2 rodadas das eliminatórias, né? O jogo contra o Chile na próxima quinta-feira no Maracanã e depois a partida contra a Bolívia lá na Bolívia. Então o Alexandro não joga e o substituto, a tendência é que o Ayrton Lucas seja escolhido para a vaga na lateral esquerda. Tem o Vinha também, né? Então tem um elenco com muitas opções, né? O Felipe Luiz, e falando agora, né, do setor esquerdo, né, da lateral esquerda, né, Alexandro, Vinha, Ayrton Lucas. Então, sem o Alexandro, tem essas 2 opções, o técnico Felipe Luiz. O Pedro, em grande fase, né, deve continuar como titular da equipe do Flamengo, ele que voltou muito bem naqueles jogos contra o Internacional, já havia voltado depois daquela polêmica com o Felipe Luiz, decidiu o clássico Fla-Flu, mas na última segunda-feira foi um recital do Flamengo e também de grande atuação aí do Pedro. E o Bruno Henrique, né, perdeu a titularidade, né, com a entrada do Pedro. O Bruno Henrique segue disponível, e enquanto os advogados preparam a defesa dele para o julgamento da próxima quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lembrando que ele foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal por supostamente forçar o cartão amarelo naquela partida de 2023, Brasileirão contra o Santos no Mané Garrincha, para beneficiar apostadores. Então o Bruno Henrique terá esse julgamento na próxima quinta-feira, mas segue disponível para atuar
segue disponível para atuar pelo Flamengo e deve ficar no banco de reservas, começar o jogo no banco, no jogo contra o Grêmio no próximo domingo, Joana. 2 problemas aí para serem administrados pelo Flamengo, a lesão do Alexandre, que tirou ele da seleção brasileira, e obviamente essa questão no STJD com o Bruno Henrique, a gente está de olho também. Obrigado, Ricardo Lai, falando ao vivo do Ninho do Urubu. Vamos falar do Inter. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Mengão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, é o melhor time aí do Brasil no momento, melhor elenco com certeza, né? Então assim, vive um excelente momento o Flamengo de Felipe Luiz. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande trazendo as últimas informações do Mengão, deixando os créditos, pessoal, ao canal do Vene Casagrande, que atualiza em tempo real todos os dias as informações do Malvadão. Então deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. As informações, eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Pois é, ele se despediu nas redes sociais com um bonito vídeo, muito bem produzido. Eu não boto aqui por questão de direito, de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, então eu prefiro evitar problemas e eu acabo não colocando, mas eu vou ler o que ele disse nesse vídeo. Ele disse: essa pergunta sobre procurar espaço em outro clube é uma pergunta muito difícil, porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram os que mais me deu vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Pois a gente está gravando esse vídeo aqui 8h11 da noite da quarta-feira, tá? Eu postei nas outras redes sociais que ele, segundo um dos empresários dele, viaja nessa quarta-feira à noite, 11 horas da noite, para poder se apresentar ao Al Ahly. Se der tudo certo na viagem, ele vai desembarcar nas próximas horas e assinar o contrato dele com o Al Ahly por 3 anos. Contrato curto, mas nesse contrato de 3 anos eu te garanto que é uma bolada. E lá ele vai encontrar o brasileiro Galeno, atacante, tá? Para quem não se recorda, começou no Trindade aqui do Brasil, foi para o Porto de Portugal bem cedo, passou pelo Rio Ave, Portimonense, Braga, Porto novamente e está no Al Ahly desde 2024. E um jogador que também é agenciado pelo escritório dele, o Juliano Bertolucci, o empresário do Matheus Gonçalves. E o Flamengo vai receber 9 milhões de... outro brasileiro que está lá é o Roger Ibanez, aquele zagueiro. O Flamengo vai receber 9 milhões de euros, tá, por esse jogador, e ainda tem bônus aí através de metas. Muita gente me perguntando o percentual, tal como meu parceiro Flávio Azueiro divulgou, é por 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Flamengo não fica com nenhum percentual dele. Mas se vendesse para o CSK 7 milhões de euros por 70%, o Flamengo ia manter 30%. Não, o Flamengo ia manter 20%, tá? Porque 10% é do atleta. Então é melhor você receber logo tudo agora e à vista, porque o Flamengo vai receber à vista e pronto. E no CSK ninguém tinha nenhuma garantia que ele iria desvalorizar, muito pelo contrário. Enfim, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Al Ahly nesses 3 anos. Eu acho que não fica 3 anos lá, não dou nem 1 ano e meio para algum clube procurar novamente ele retornar ao futebol brasileiro, como aconteceu, por exemplo, caso recente, Alexander, hoje no Atlético Mineiro, se destacou no Flu, foi vendido, voltou em menos de 1 ano para o futebol brasileiro. Então, boa sorte para ele. Quem está de mudança de clube é aquele Virgili, jogador espanhol que se destacou com a camisa do Barcelona, fez um golaço contra o Flamengo no Mundial Sub-20, quase fez outro golaço, porque o Léo Nanete salvou ali nos minutos finais. E ele foi, cara, segundo a imprensa espanhola, para o Mallorca, tá?
E o que me chamou a atenção foi o valor da operação. O Barcelona vendeu 50% dos direitos, segundo a imprensa espanhola, por apenas 3 milhões de euros. Dá nem 20 milhões de reais, gente. É muito baixo o valor pelo que o jogador apresentou, pelo menos nessa partida. Tem muito potencial. Gostei dele. Enfim, achei estranho o valor aí, mas um valor baixo, porém já está feito. Vamos lá, galera. Por falar em venda, o Flamengo já superou 80 milhões de euros em venda de jogadores nessa temporada, dá mais de 513 milhões de reais. Vamos recordar aqui, Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros, Alcaraz para o Everton da Inglaterra, 15 milhões de euros, Wesley para a Roma, 25 milhões de euros, ainda tem mais 5 aí em metas, né? Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, e Matheus Gonçalves para o Al-Ahly agora, 9 milhões de euros. Gente, é muita grana, é mais de 500 milhões de reais em venda de apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqueles jogadores que o Flamengo vendeu antigamente, no passado, que manteve percentual, mecanismo de solidariedade. Vou dar um exemplo recente aí, o Otávio, foi vendido pelo Porto para um clube da França, que eu esqueci agora. E a todo momento tem um caso como esse, e o Flamengo está sempre ganhando um dinheiro. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, o STJD divulgou, através de uma nota oficial, que marcou o julgamento de Bruno Henrique para o dia 4 de setembro, numa quinta-feira, tá? Às 10 horas da manhã, aquele julgamento pela suposta participação e manipulação de resultados. O que me chama a atenção foi a agilidade para marcar essa audiência, esse julgamento, logo depois do fato do Flamengo ter emitido um comunicado oficial repudiando a decisão da CBF, enfim, partindo para cima da entidade máxima, e sendo que o Flamengo foi o único clube que bateu de frente com a CBF em relação a essa mudança de calendário no futebol brasileiro durante a temporada. Esse é o fato, essa é a reclamação do Flamengo. Você mudar algo durante o processo, tá? O Flamengo não poderia sair prejudicado por conta de uma bagunça que é a CBF. Porque foi na gestão do Edinaldo que o calendário foi feito, eu mudei. E daí? Manter-se e depois estudasse algo melhor. Você não pode mudar um calendário durante a temporada. Isso prejudica o planejamento do Flamengo. Quem me garante que se o calendário fosse como está hoje, Campeonato Brasileiro acabando dia 7, Copa do Brasil se estendendo até o dia 21, o Flamengo ia tomar as decisões que tomou em relação à Copa do Brasil? Poderia estar jogando hoje, por exemplo. Enfim, fica aí a informação para vocês. Valeu, galera? Tamo junto. Beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu! É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Matheus Gonçalves se despede do Flamengo, decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades. Meia cria do Ninho do Urubu é vendido por 50 milhões ao Al-Ahly da Arábia Saudita. Vendido ao Al-Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões. Matheus Gonçalves usou as redes sociais na noite desta quarta-feira para se despedir do Flamengo e da torcida, o meia de 20 anos, que tinha perdido espaço com o técnico Felipe Luiz, disse em um vídeo narrado com sua voz que foi uma decisão difícil, mas precisa de novas oportunidades. Essa pergunta, procurar espaço em outro clube, é uma pergunta muito difícil porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, eu sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram o que me deu mais vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho. É uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Esta não foi a primeira proposta que o Flamengo recebeu pelo jogador, mas foi a maior. O clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e por CSKA Moscou da Rússia. A informação do acerto foi publicada primeiramente pelo portal Léo Dias. A equipe mineira chegou a acertar a contratação do meia em negociação feita diretamente com o presidente BAP,
mas o Flamengo recuou posteriormente. O Cruzeiro tinha oferecido 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões, por 50% dos direitos. 50% dos direitos econômicos do atleta. Depois de recuar na negociação com o Cruzeiro, o Flamengo foi procurado pelo CSKA, que ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões. Matheus Gonçalves era um dos jogadores na lista de negociáveis do Flamengo nesta janela. O meia começou a temporada no profissional, mas não conseguiu vencer a concorrência no seu setor e não teve muito espaço com Felipe Luiz. Foram 15 jogos e 2 gols pelo time principal. O próprio jogador pediu para voltar ao sub-20 para ter mais oportunidade de jogar e participou da conquista do Intercontinental da categoria em cima do Barcelona da Espanha no último sábado. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.